Pegue o seu celular ou acesse o seu computador, pois começa agora Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro, segunda temporada. Olá, você está no Café com Pesquisa, com Suzy Cordeiro. Essa é a nossa segunda temporada e vem aí pesquisadores com muitos conhecimentos que vão inspirar a sua hora do café. Você já deve ter ouvido falar que a nossa educação sofre implicações de políticas internacionais, ou então que há alguns organismos internacionais que impactam na reformulação ou formulação de políticas educacionais aqui no Brasil, não é mesmo? Mas afinal, o que são políticas educacionais, o que são organismos internacionais e como eles as influenciam? É sobre isso que vamos falar aqui no Café com Pesquisa. O tema de hoje é as influências dos organismos internacionais na educação brasileira. E como você já sabe, os nossos bate-papos são com base em estudos científicos. Aqui não tem conversa para o senso comum. Dessa forma, para o nosso primeiro encontro, contaremos com a participação da professora e pesquisadora Camila Tecla Mortean Mendonça. Pedagoga, mestre e doutoranda em educação, ela atua na rede pública da educação básica e também na rede privada da educação superior. E vai nos contar justamente sobre a sua dissertação, que se remete aos organismos internacionais. Seja bem-vinda, professora Camila Tecla. Olá, eu sou a professora Camila Tecla e convido vocês a refletirem comigo sobre a intervenção dos organismos internacionais na formulação das políticas públicas para a educação no nosso país. Eu sou pesquisadora na área da educação e venho há 8 anos pesquisando de forma mais aprofundada como que as políticas públicas se dão no âmbito do nosso país, desde o momento da sua formulação até a sua aplicação prática, ou seja, do momento em que elas são pensadas, escritas e viram uma lei, até o momento em que elas são, de fato, aplicadas na sala de aula e cumprem o seu papel, que é fazer com que a educação do nosso país, de fato, se concretize. Nesses meus 8 anos de pesquisa, eu venho estudando de forma mais aprofundada também sobre a influência dos organismos internacionais. E como que eu cheguei para esse estudo? Assim como qualquer cidadão que não está intimamente ligado à área científica, quando alguém ia falar sobre alguma questão política, eu falava, eu não gosto de política. Mas por que eu não gostava de política? Porque, de fato, eu não entendia como ela acontecia. Eu não lia sobre política. E eu não estou falando aqui sobre política partidária. Estou falando sobre política pública. Lei, decreto, portaria, emenda. Estou falando, de fato, sobre a legislação do nosso país, especificamente sobre as políticas educacionais. E foi lá no meu mestrado, em uma aula sobre políticas públicas para a educação, que eu me apaixonei pelas políticas públicas, porque, de fato, eu podia entender como as políticas públicas são formuladas e porque hoje nós temos na educação o formato, as diretrizes, por que nós temos esse modelo educacional sendo aplicado em nosso país. Bom, esse modelo que nós temos de política educacional em nosso país, ele começa lá na década de 90, quando o país ele está vivendo um momento muito crítico, em que nós temos uma hiperinflação, nós temos a queda dos empregos, então nós temos uma alta taxa de desempregados em nosso país, nós temos uma desvalorização da moeda. Então, é nesse momento que o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro no governo anterior, assume como presidente. Junto com uma equipe, ele vai pensar em como fazer a retomada do processo de crescimento do país. E isso vai acontecer por meio da implantação do plano diretor da reforma do aparelho do Estado,
que vai se concretizar na prática por volta de 1995. Esse plano é para reformar a administração pública do nosso país. Por que era necessária essa reforma? Porque era considerada ineficaz e muito burocrática, o que acabava fazendo com que a gestão não fosse otimizada, fazia com que a gestão do nosso país não conseguisse andar. Então, qual que era o objetivo dessa reforma? Era salvar a economia e retomar o crescimento do nosso país. E uma das principais características dessa reforma que foi realizada em nosso país é a terceirização. Então, é designado ao terceiro setor uma parte da administração pública. Aí nós temos envolto esse processo a venda de muitas estatais. Com a terceirização, nós vemos aí, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela foi terceirizada. Nós vimos nesse período também a terceirização das linhas telefônicas, que antes era um bem público, depois passou a ser terceirizado. Com relação à responsabilização da sociedade civil, nós vimos o nascimento aí, por exemplo, dos amigos da escola, que é a sociedade civil sendo responsabilizada por algo público. Então, chama-se a sociedade civil para atuar dentro das instituições públicas de forma colaborativa e de forma gratuita. Então, os pais, a comunidade escolar são intimados, né, de uma forma bem sutil, com propagandas muito leves, alegres, né, a atuarem dentro das instituições escolares de forma gratuita, fazendo reformas, atuando como monitores, trabalhando de fato no setor público. Para caracterizar e dar uma credibilidade nessa minha fala sobre esse período histórico da reforma do aparelho do Estado, eu trago aqui para vocês o Dourado. O que ele vai falar sobre a gestão do Fernando Henrique Cardoso nesse período? Ele vai dizer que as orientações para as políticas que foram realizadas e implementadas na reforma do aparelho do Estado, elas ocasionaram muitas mudanças na forma de gestão e no padrão das intervenções do Estado na sociedade. No campo educacional, essas mudanças, essas ações se expressaram na formulação de algumas legislações, como é o exemplo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas vocês acham que essas políticas, elas foram formuladas aqui dentro do nosso país somente? De forma alguma. Quando o Fernando Henrique Cardoso ele faz a reforma do aparelho do Estado e ele rascunha ações que vão mudar o andamento do nosso país, ele, por exemplo, abre o nosso país ao comércio exterior, à globalização. E também pede dinheiro para a retomada do crescimento do país. Então, nesse período, nós temos empréstimos que são realizados ao Brasil por algumas agências internacionais que foram criadas depois do final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos o Fundo Monetário Internacional, nós temos o Banco Mundial, nós temos a Organização Mundial do Comércio, nós temos a Organização Mundial das Nações Unidas, nós temos a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, e nós temos a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. O Brasil pede socorro ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, para receber investimento. E com o dinheiro, há pré-requisitos que devem ser cumpridos pelo país para que esse investimento seja realizado. Quais são os principais requisitos que o Brasil tem que cumprir? Primeiro, formulação de políticas para a educação, porque os organismos internacionais, eles acreditam que um país, ele só consegue ter uma retomada do crescimento, ele consegue se reequilibrar por meio da educação. Nós temos, então, a formulação da Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9394/96, formulada a partir desses critérios que são postos pelos organismos internacionais. E na área social, nós temos, por exemplo, o Bolsa Família, que é um programa que
teve início no governo do Luiz Fernando Henrique Cardoso, mas que ele ganhou maior visibilidade e foi ampliado no governo do Lula. A partir dessas influências que os organismos internacionais realizam no nosso país, que são pré-requisitos para o investimento financeiro, nós começamos, então, a ter influências na elaboração das políticas educacionais. Então, retomando, qual foi a primeira política educacional que foi formulada a partir desse período? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. E depois dela, nós tivemos inúmeras políticas, decretos, portarias que foram formuladas a fim de direcionar o andamento da educação no nosso país. A partir dessa minha fala, convido vocês a refletirem. Você acha que os organismos internacionais continuam a influenciar na educação do nosso país? E é com essas provocações da professora Camila Tecla que encerramos o nosso primeiro encontro da segunda temporada Café com Pesquisa. Deixamos aqui essa reflexão. Você acredita que os organismos internacionais continuam a influenciar a educação do país? Vale fazer a leitura das obras citadas, do autor Luiz Fernandes Dourado e também da dissertação da professora Camila Tecla, intitulada O Estado do Conhecimento na Educação Superior à Distância e a Intervenção dos Organismos Internacionais nas Políticas Públicas de 2001 a 2014. Até a próxima!